Oi, Joia. Então, boa tarde a todos novamente, agora para ficar registrado na gravação. E vamos começar então com o desenvolvimento da reflexão que o Rafael iniciou, né, no encontro passado sobre a experiência de Milton. Rafael, está com você. Olá, gente, boa tarde novamente. Vamos. Então, para isto aqui não vou tomar tanto tempo aí. O que acabei fazendo foi um pequeno apanhado de uma certa informação que eu havia passado para vocês, para depois tentar, na medida do possível, conversar sobre o que seria essa diferença aplicativa, digamos, usando o nosso recurso que a gente trabalhou sobre alienação e separação, para falar do experimento do Milgram, que no final das contas, o que, o que acabamos colocando é por que que por que se dá essa obediência junto com os sete gigantes de críticas históricas que se tem feito esse experimento? Isso é um ponto que pode ser relevante ou não, vai depender do interesse sobre, e é especificamente sobre isso o último que acabei de dizer, que eu acho que é importante. Vai depender do interesse sobre. Uma das motivações fundamentais que se tinha sobre o experimento era participar de uma coisa. Ponto número um. Isso falando de alguns entrevistados. Ponto número dois, por exemplo, o pagamento. Era um bom pagamento para a época. Ponto número três, muitos alunos das faculdades não enxergavam perigo algum. Embora, então, há material sobre o que o mesmo autor conseguiu compilar, dizendo, não, eu estou provando com que se havia muito estresse, havia angústia e tal. E as pessoas diziam, eu não, eu acho que Yale, a faculdade de Yale, não vai permitir uma coisa dessa. Como que eu vou dar 350 volts? Parece que essa é uma das cifras top de energia, uma das máximas de energia. Eu não sei se vocês alguma vez levaram um choque, assim, já em 100 volts, volts, né, Glauco? Que ainda se fala. Posso falar, tá? Então, 100 volts já te toca na pele, já isso dói, isso já não é incômodo, não são a voltagem, por exemplo, de uma bateria, de uma pilha que você pega, junta os cabinhos para fazer, já se sente tudo isso, né? Havia uma série de motivações que, no final das contas, acabavam dizendo para pessoas entrevistadas que diziam, "Meu, para que ia dizer que não?" Uma dessas, como dizer, era mencionar o pagamento, não se enxergar perigo algum, e coisas dessa ordem. Mas mesmo assim, se pretendia levar o experimento até o final, e mesmo assim se utilizou para que fosse, para que se gerassem conclusões. Então, a gente até poderia levar a pergunta sobre o lugar da obediência até o mesmo campo da psicologia social que critica, dá validez, tira validez e assim sucessivamente, para dizer, bom, é um material válido ou não para levar em consideração, para estudar, por que não? Mas deveria fazer parte do meu set teórico e orientar-me. E se isso for assim, qual posição eu estou tomando? Então, haviam autores, isso é um pouco que eu queria já mencionar, como Daniel Goldhagen. Goldhagen dizia que não, que o experimento de Milgram é inaplicável. Ponto. Não serve para falar da avaliação do mal, como, por exemplo, você fez com Eichmann, e seguir instruções somente. Dizia, havia uma convicção, havia uma posição ideológica, e havia pessoas que diziam, tá certo acabar com esses grupos populacionais, exterminemos-los. Essa é a posição de um. Agora, outros diziam, não, de Milgram são coisas resgatáveis, e assim. Então, no final das contas, o que acaba sendo o fator alienante? Que é o que eu queria colocar com base um pouco o que a gente estava falando a vez anterior. O que vai fazer o significante em sua função crucial, além de representar, então, como está representando e ele representa em uma cadeia, veremos como, então, se não há uma significação estabilizada, evidentemente será muito mais complicado poder, então, assumi-la ou não assumi-la. Mas na medida em que aparece a falta em série, essa é a dedução que eu estou propondo, na medida em que apareça a falta em série, o que me digam sobre o experimento de Milgram será válido.
porque eu estou ocupando um lugar na cadeia e o outro está ocupando um lugar na cadeia. Evidentemente, aqui estamos falando também de uma dissimetria fundamental frente a um lugar de autoridade e um lugar que não é de autoridade. Também elementos presentes no experimento de Milgram, mesmo que fosse uma simulação. O interessante do experimento de Milgram é o que vai dizer-se que levava as pessoas a desobedecer. Por que não dizer então que deixassem de seguir a ordem dada? É elemento especificamente de afetividade. E o primeiro elemento crucial foi se a pessoa que eu tinha na minha frente era um professor da minha estima, entre maior estima eu tivesse, eu desobedecia mais rápido. Isso está registrado nos resultados do Milgram, quero dizer. Mas então, como isso se aplicaria, ou ao menos como é que eu venho pensando, que se aplicaria para a separação? A separação ao certo é de quem? É com relação ao quê? Então, como algo dizíamos, se encontra o lugar da falta, o significante da falta no lugar do outro, se encontra o lugar da falta no lado do sujeito e em algum ponto da interação que há de sujeito ou outro, se instala esse elemento que pode ser tomado então como objeto A. E nessa função de objeto A é onde que eu estou colocando que, felizmente, e neste exemplo feliz, quem está na frente me leva a dizer, eu não tenho por que dar mais descarga elétrica. E esse era o ponto crucial do experimento, quando se dizia, aqui não, esse é meu ponto de limite, não vou mais para frente. O experimento C, então, se revelava. Parava nas condições experimentais e os pesquisadores falavam para as pessoas, olha, mire e tal, esse era o ponto que queríamos chegar, e assim sucessivamente. Mas sabia que tinha que haver uma desobediência, então, o ponto a ordem estabelecida, a ordem dada para isto. Só que era praticamente simples levá-lo até o final se não havia um elemento que atravessasse, mas o elemento de corte não precisava ser um elemento trágico. Ao contrário, um dos elementos registrados por excelência foi se aparecia isso. Agora, o que isso teria a ver ou por que seria relevante pensá-lo se o experimento sempre foi, tipo, fraco, digamos assim? Se a porta do experimento sempre estava entreaberta, se se escutavam as risadas atrás dos muros e do espelho, como era possível que se gritava o tanto que se gritava para aqueles que estavam recebendo os choques elétricos, as descargas elétricas, e ninguém entrava, e mesmo assim havia pessoas que circulavam, entravam e saíam perto da sala onde se experimentava, e mesmo assim não era relevante. Então, para muitas pessoas, isso era colocado no meio, e as pessoas, depois de entrevistados, diziam: ah, gente, isso devia ser uma simulação, e todos estávamos aí de boa, em uma boa, tentando fazer algo com isso aí que estava no meio. E existe uma última interpretação, e com isso eu fecho, que faz parte de umas interpretações, que é a interpretação de Ross e Nisbet. Eles acabam dizendo que, nesse sentido, o contexto influi muito mais do que quem que a pessoa é. Então, até a pressão, o que se denomina em inglês a pressão a peer-to-peer pressure, a pressão dos iguais, pode gerar muito mais influência. Eu poderia trazer isso a seu inconsciente ou discurso do outro. Vamos ver que outrinhos elevamos a categorias de outros para que nos digam o que fazer e a gente sinta que é por essa via que nós temos que responder a isto que estão me pedindo ser como objeto. Então, o outro me propõe como objeto, responda desde aqui, para eu te reconhecer como objeto, então eu vou responder como tal. Isso pensándolo em que há um mandato, há um comando, há esta lógica de eu te chamo para ser, para vir ser, porque se supõe que você tem o é. Na lógica fálica entre o ser e o ter, ou se você quer, como falava a vez anterior, especificamente pelo contexto de posição do inconsciente e a seminário 11, o ser o sentido, a bolsa ou a vida, o penso e existo, se você quiser. Então, mais ou menos aí amarrava isso para dizer no final que
O experimento de Milgram continua sendo um enigma, continua sendo um enigma. Continua o Ninguém quê? sabe mais isso. Sendo um enigma para a psicologia social. Mesmo, então tem que ser tomado como significante. A gente precisa lerlo desde uma posição em que a gente o aceita ou não aceita, que o experimento condiciona ou não condiciona, que explica ou não explica alguma coisa. Mas o experimento em si próprio, já como material histórico, poderia ser até esquecido. Mas a psicologia social como escola, como campo, como disciplina, disse não estar pronta, segundo Ian Parker, para to let it go, para deixá-lo entregue ao esquecimento. Vai depender de quem está lendo o experimento, que vai dizer com isto interpretou ou não. Se vocês forem ver, em muitos desses sentidos é a posição significante. O ponto é que o significante, como dizia Lacan, sempre ganha. Quando joga, sempre ganha. Produzirá, então, se se amarra a essa significação. Alguma significação, quero dizer. É, pessoal que chegou um pouquinho depois, então, pegar, né, o Rafael está falando do experimento de Milgram, até para quem não teve talvez, né, no minuto passado, e não, né, não conseguiu ver o videozinho do encontro, o experimento de Milgram é aquele em que o, o experimentador colocava uma pessoa que iria, segundo um determinado critério, né, provocar uma punição numa terceira pessoa. Essa terceira pessoa poderia ou não ser punida, e essa punição era crescente. Isso era comunicado para né, a pessoa, né, que participava do teste, que ia administrar essa punição. A pessoa sabia que a tensão aplicada, né, na pessoa que estava em teste, nessa segunda pessoa em teste, e que era um ator, essa pessoa não ia, de fato, receber o choque. Ela não estava sofrendo de verdade, mas ela representaria, né, coerentemente ou razoavelmente, que estava sofrendo, que estava tomando choque, né, dessa ordem que o Rafael chegou. Né? Na realidade, eu dei uma lida lá, até 450 volts. Era o que diziam, né, para quem estava administrando, né, a descarga elétrica ali. E, e daí o experimento, né, corre nesses pressupostos e, né, admira-se que, ante o sofrimento, né, do ator, né, da pessoa que participava do controle, né, muitas pessoas chegavam e administravam até os tais 450 volts, o que, convenhamos, é uma pancada, né? Se você toma um choque de 127 volts, um choque na tomada da sua casa, aqui em Curitiba, já é incômodo o suficiente para você dizer, né, alguns palavrões, né, e ficar ali, né, ressabiado ali com a tomada de 127 volts. Em 220 volts, né, em alguns estados tem 220 volts, no Brasil ainda, né, a gente considera até perigoso, né, o pessoal da engenharia elétrica, assim, por quê? Porque é tensão suficiente para incomodar muito. Né? Imagine 450 volts. Né? Então, disso a gente está falando. O Rafael trouxe uma discussão, né, sobre daí a validade do experimento, porque isso foi discutido por autores posteriores. Né? Então, o experimento foi considerado válido como um viés, né, de uma montagem que vai levar as pessoas a, a exercerem, né, a infligir sofrimento no outro irresponsavelmente. Né? Não, eu não sou eu estou sendo mandado aqui. Ó. Faz parte do experimento. O cara está mandando eu dar choque, eu vou dar choque. Quer dizer, eu não sou responsável pelo choque. É essa condição aqui que tá dizendo que eu tenho que dar choque no outro. Quer dizer, e eu só aperto o botão. Mas eu não sou responsável pelo choque que estou dando no outro. E daí, estatisticamente, algumas pessoas, ao verem o sofrimento, né, né, do participante de controle, chegavam em um determinado momento e falavam, negativo, para, eu não vou mais dar choque nessa pessoa, não. Né? Isso podia acontecer lá, 50 volts, 100 volts ou 150. A questão é essa, que alguns não interrompiam.
né? E é isso aí que foi relevado, né, na época, né, dos julgamentos de Nuremberg, eu acredito, né, Rafael? Né, E dizendo aí, com que, isso? né, as pessoas que participaram né, das diversas barbaridades, né, no tempo da Segunda Guerra Mundial, né, nos campos de concentração da Alemanha, no final das contas, não se sentiam de fato responsáveis, porque estavam cumprindo ordens. Né? Eu só aperto o botão da câmara de gás e ok, não tenho responsabilidade nenhuma. Né? Depois de apertar esse botão aqui, eu vou só preencher os papéis e vou para casa. O que o Rafael traz é que o experimento, né, tem né, pelo seu setting, que coloca pessoas muito próximas e que tem, claro, vazamentos e tem imperfeições, poderia ser questionado. É que eu coloco a questão, Rafael, para a gente ver aqui, né? Primeiro, se diz, Sim. bom, durante muito tempo, né, o experimento é tido como verdadeiro, né? Verdade, ele nos leva a conclusões muito boas, a psicologia social nos leva a isso, né? E de alguma forma ele foi considerado até hoje, né? Daí se traz, não, os críticos disseram, né? Falha aqui, falha ali, falha acolá, diversas falhas. Joia. O que nos permite, então, uma reinterpretação do experimento. Mas daí aqui eu fico pensando, né? Como talvez até num outro viés diferente do que você está trazendo, e daí esse é o meu convite para que você talvez comente de novo o viés que você traz, que relativo à alienação e separação. E eu coloco aqui o outro viés, que eu acho coisa minha, né? Independente das imperfeições, mas a, a autonomia, né, de cada experimentado, né, de cada pessoa que participou do teste. Vamos imaginar, entre nós aqui, que o experimento é super bem conduzido, que tem as isenções necessárias, e por aí vai. Mas tenho para mim, como uma premissa, que essa curva, vai haver uma curva estatística, vamos imaginar lá, vou experimentar 100 pessoas, algumas vão interromper o experimento logo no seu início, dizer, peraí, não tinha entendido que a pessoa ia sofrer tanto. E algumas vão, né, desgraçadamente, é o que eu acredito que ia acontecer, vão sim levar ainda por cima o experimento até o seu fim. Quer dizer, isso, como hipótese, independente do experimento, ela me parece razoável. O que eu não tenho é distribuição estatística e não estou nem aí. A questão é que essa capacidade absolutamente inaudita de alguns identificarem-se com, né, a outra pessoa e dizer, peraí, independente da instância de poder aqui que diz que eu devo ou posso, que a minha função é apertar o botão, essa autonomia, dizendo assim, olha, não quero mais, para. Ela é, ela é muito plástica. E vai ter gente que vai dizer, na primeira demonstração de sofrimento, vai dizer, parei, não quero isso aqui. E vai ter outros que vão dizer, não, eu estou aqui, não tenho nada a ver com isso. O outro lado sabe que ia tomar choque, e ele que toma choque. Responsabilidade dele, não estou nem aí. Ou até, não, pera, não posso apertar mais, não. Dá para apertar mais aqui, eu quero apertar mais. Né? Então, essa, esse viés, né, da identificação né, de um outro ser humano, né, do meu espelho, eu sou como aquela pessoa. Né? Tem uma solidariedade tal aqui que não me permite mais fazer isso. Né? E isso vai de uma capacidade de não tem outra forma de dizer, né, de simbolização e imaginarização, e aqui daí a gente pode discutir sobre isso, que para mim, em essência, permanece válido. Então, e é isso que eu queria colocar para você. Como é que, desses dois pontos, né? Primeiro, a recapitulação de separação, alienação, e depois isso, né, da autonomia desse experimentador que te ocorre. Bom, você colocou uma condição, Glauco, que é crucial para que
se estabeleça, digamos, para que possamos aceitar a premissa que vamos supor que o experimento correu bem, que certo? há estatisticamente os que vão parar e que há estatisticamente os que vão avançar. Sem essa condição, então essa conclusão não é tirável. Esse é um pouco onde eu estou tentando chegar. Com o experimento tanto endeavor, tanto mal desenhado, tanto mal formulado, quanto com a suposição de que ele vai andar, nas duas circunstâncias a condição prevalece. A condição de que alguém vai pressionar e que alguém vai parar de pressionar. Uhum. Não importa se o experimento o tomamos como criticável, como mal desenhado e tudo isso. O efeito que ele já traz é exatamente este. Aí onde que estou querendo colocar que para nós o experimento então poderia tomar-se sempre como seu significante, ou seja, um elemento a interpretar. Porque então alguns vão dizer é inaplicável o experimento, Goldhagen. Para Rose e Nisbet precisa ser tomado desde outra perspectiva. Então, o movimento de criar ou não criar, o movimento de dar o choque ou não dar o choque, não depende nem que foi bem formulado, nem que foi mal formulado o experimento. Isso vai acontecer. Né? Quer dizer, são as Isso, conclusões, talvez, que a gente possa discutir. Agora, que isso vai acontecer, vai. isso. Então, mas aí onde que vem o ponto de a que isso vai depender. Então, em termos de alienação, separação, é onde estou querendo colocar que se há, então, um pedido. O pedido é bem, executa seu papel no experimento. Mesmo que você saiba que há vazamentos de informação, mesmo que você saiba que no outro quarto estão rindo, mesmo que você saiba que não há perigo, faça a sua função. O que o experimento não nos estaria colocando nunca em evidência é o que eu considero que a psicanálise então poderia entrar a dizer. Qual que era a motivação que você tinha? Aí fale-me de seu desejo. Ah, sim. Ou Aí a seja, psicanálise. a consideração de cada indivíduo. Ah, entendi agora. Quer dizer, cada Claro, indivíduo parou, continuou, iniciou por questões absolutamente particulares, o que, convenhamos, faz todo sentido, e que, para uhum, um contexto de psicologia social, agora entendo, o experimento seria muito pouco válido. É isso, claro, né? claro. Então tá bom. Isso, e mesmo que fosse ou não fosse, insisto, bem ou mal desenhado, tem se depreendido uma série de consequências que nós, bom, como campo, os campos psi até chegaram a levar como consideração que é assim que se podia explicar, por exemplo, o nazismo, ou alguns modos de operação do nazismo. Então, para alguns autores era tipo, é inaplicável, que é o que estou querendo colocar. Então, a condição da alienação é que havia um pedido de um lado do outro. Uhum. O interessante, o que para mim resulta interessante é que, mesmo eu vendo, é ridículo o que eu estou fazendo, mesmo eu vendo, é sádico, é absolutamente sádico o que eu vou estar fazendo, eu vou estar fazendo o meu papel. E a gente, então, pode chegar a certo ponto de poder dizer, tá, mas você fez por sádico ou fez por grana? Até essa pergunta não aparecer, a gente não tem como. E é aí onde que está o que eu poderia dizer é a realização do sujeito aí, o que poderíamos chamar, então, como separação. Uhum. Agora, faço uma questão aqui. Vou fazer uma diferença entre o que eu poderia aplicar de separação, que foi o exemplo que tentei dar, que eu acho que embananei a coisa mal. Eu poderia dizer que quando existe um laço, por exemplo, quão próximo era meu professor para o sujeito que estava na experimentação, havia a possibilidade, a probabilidade de eu desobedecer mais rapidamente, é aí onde eu estava tentando colocar. Se encontra a falta no lugar do outro, se encontra a falta, o significante que faz falta no lugar do sujeito, eles se encontram e aí colocamos o objeto A. Esse objeto A como essa questão preciosa. Esse é um modo de ler a questão. Então, qual que é a questão preciosa aí? O professor ou a pessoa que, convenhamos, tinha à frente, e eu dizia, não, este laço eu vou cuidar. Então, não precisaria haver, que era o que estava tentando colocar nesse momento, não precisaria haver um elemento trágico a respeito disso para dizer o experimento aqui se corta.
Porque mesmo os que estavam simulando o tempo todo, não tinha nada em jogo com relação a sadismo, negatividade, nem nada ao respeito. Então, a separação do sujeito está, ou se a gente quiser colocar a divisão em que eu executei meu papel, não importa qual. E quando que eu vou ver a separação, a Ich-Spaltung, a ânsia egoica, ou a separação do eu, no momento em que eu sim posso perguntar, gente, eu estou fazendo isso por dinheiro. Eu estou sendo o sádico que executa os 450 volts, mas vamos combinar, eu não estou fazendo nada de errado. Então, por que manda a vala ver até eu poder e vão me pagar meus 4 dólares com 50 e que se volto duas vezes vão me pagar 10 dólares. Para a época, aí há uma divisão crucial. E é isso que estou querendo colocar em jogo como material da nossa interpretação. A gente faz essa separação e é aí onde aparece o sujeito. Onde, onde aparece a falta em ser entre não é nem aquele que permite, que se permite executar sua função e não é somente, se se quer, aquele que vai passar vergonha e vai dizer, ah, gente, eu não vou estragar seu experimento. De qualquer forma, eu estou respondendo tanto ao que me pedem, estou respondendo tanto às minhas motivações, e é isso um pouco o que a psicanálise vai permitir evidenciar. A nossa divisão como solução de compromisso no nível do sintoma. Então, sem querer dizer, insisto, e nisso vou fazer esse ênfase de novo. Não é dizer que é só vendo o professor estimado, querido, que eu vou fazer para o experimento. De qualquer forma, muitos já sabiam que não havia problema e mandavam os 450 até o final. Uhum. Agora, como set histórico, o experimento se toma desde a posição de quem não lê. Aqui parece evidente o que estou dizendo, parece óbvio. Mas o que estou querendo colocar é que a gente lê o experimento e até hoje se toma como essa é uma chance de explicar a banalidade do mal, porque todo mundo obedece cegamente. Todo mundo não obedece cegamente. Eu quero ver quem que um par contra uma turma que tem que sair ao confronto físico. Eu quero ver quem se sustenta sendo dois contra uma turma no Uhum. conflito. Agora, isso como fenômeno prático, colocando-lo aqui em 3D, na rua, no social. Isso também não é simples. Se já é o um a um no conflito é difícil, se o dois a dois é difícil, se já não estamos levando a questão no debate. Mas não é disso que estou falando, insisto. Falando de, então, o que a psicanálise poderia colocar em evidência usando, por exemplo, o elemento alienação e separação. Não sei se ajudei ou embananei, mas... Ó. Eu também não. Ô, Luê, manda. Eu fiquei pensando Acho que o Luê está na inscrito, fala. Marcela. Oi? O Luê Ai, está inscrito. desculpa. Vamos lá dentro, se inscreve aí que daí Desculpa. você já tá na fila. Isso. Não, deixa ela começar, eu já assumo depois. Então tá bom. Porque a Marcela está Deixa eu, embalada. deixa eu desabaixar a mão aqui. Eu fiquei pensando assim, foi um. Eu não sei se vocês assistiram na semana passada, mas eu assisti faz um ano e pouco. E aí, quando eu assisti o experimento, ele dá um nó, né, na gente, dá uma agonia de várias coisas. E aí, quando a gente pensa em alienação, eu fui construindo também por um processo de decisão, assim, o quanto que há ali envolvido um apagamento do sujeito, onde ele faz uma cola num grande outro, quase como ali uma entrada psicótica momentânea, né? Porque não existe um eu ali, né? Foi a sensação que eu fui construindo, então eu acho que talvez até em algumas camadas a gente vai indo pela. Será que ali tem um gozo, né? Será que ali tem um sadismo ou outra coisa? Mas parece que tem um mais além, onde não tem mais sujeito ali. Tem um objeto que só obedece, que repete. O Luê.
Você já está falando, Lua? Aqui vai mudar aqui minha rede, talvez Vendo. não Não estou caia conseguindo um entender. pouquinho. A gente não tá É, te entendendo. O sinal tá sim, ruim para nós aqui, estou Lua. mudando aqui, já já eu entro plenamente, estava em trânsito. Alô, alô? Opa, melhorou. Um segundo. Alô? Alô, alô? Oi, oi, oi. Alô, alô, alô? Estamos te ouvindo. Oi? Não. Tá Bora lá. ouvindo? Estamos ouvindo. Tá ótimo. Eu tô aqui, desculpa, estou só mudando aqui as instalações. É, tem várias coisas. Eu estou aqui pensando assim, no, desde o que o Rafa apresentou na semana passada para agora, né? A minha relação lá com o experimento do Milgram tinha essa surpresa assim de que ele fosse um setting perfeito, né? Que simularia uma situação real e a resposta então ali dos experimentados, né? Acho, valeria enquanto experimento científico porque eles acreditariam que aquilo fosse uma situação real, certo? Então, e aí pelo comportamento deles numa situação real tida por eles como real, ainda que inócua do outro lado, né? Os resultados seriam eficientes para descrever uma situação real, né? Pelo menos essa era a minha relação original com o experimento, e aí o Rafa trouxe vários questionamentos lá do tipo, não, peraí, essa integridade do experimento é questionável, né? Porque várias vezes a pessoa que estava sendo experimentada sabia que era uma fantasia, sabia que era uma mentira, que nada, que era inócuo, que ela podia apertar o botão e nada estava acontecendo do outro lado e tudo mais, o que geraria furos fortes, assim, pelo menos, né, pelo menos em como se vendeu o resultado do experimento ou o experimento em si. Mas a sensação é do tipo, mas será que esse é o caso, né? Será que ele só funcionaria se ele tivesse que ser preservado enquanto uma simulação real para quem está sendo experimentado, para os cobaias ali, né? Eles têm que acreditar que é uma verdade para que os resultados do experimento sejam verdadeiros, né? E aí parece que tem diferentes posições que falam, tem que ser ou tem que não ser. O que eu fiquei pensando primeiro, o experimento enquanto estrutura, né? Como um arranjo, uma gestalt, sei lá, alguma coisa, né? E aí as partes que estão lá dentro, não sei, estou me ouvindo ainda? Estamos sim. Tá. Alguma parte dos cobaias ali vão acreditar que aquilo é uma verdade, outras vão ter informações diferentes e vão saber que é uma mentira. Né? Os comportamentos, por que as pessoas vão apertar o botão ou não apertar o botão, vão variar bastante, mas assim, a minha sensação é que em todos esses casos, todos eles de alguma forma admitiram o teatro, né? Tipo, eu entrei no teatro, né? Não é que ele fala, não, peraí, mano, mas me dá logo o dinheiro, porque eu sei que é uma baboseira, né? Aceitou ter que representar, né? Ou não sabia e representou porque acho que até amplia, na verdade, é a mesma estrutura, mas de diferentes tipos, diferentes formas essa estrutura pode operar, né? E talvez a pobreza da conclusão original é achar que é sempre a banalidade do mal de uma de uma performance, de um comportamento que é submissa a uma autoridade, né? Seja lá por medo ou por amor, né? E aí e tirar esse tipo de conclusão, mas falando não, peraí, tem outras. E aí começar a estudar,
Porque é que eu estou pensando, eu falo, ó, uma coisa é admitir a estrutura, seja ela verdadeira ou falsa ou teatral, isso não importa, isso se cancela, desde que se entre na estrutura. O que importa é a Wirklichkeit, né? A operacionalidade do negócio, sabe? Então isso é de interesse. Agora, por que, que ela opera? Né? Aí aqui, tô aqui pensando assim, tentando chegar nisso porque se a gente joga o instrumento inteiro como fora, né? Só a ideia de comprar estrutura, eu acho que isso já diz muito da. Se a gente descarta isso, acho que vai junto algumas coisas importantes, como a relação de transferência, sabe? A gente tem que meio que abrir mão disso, né? Ah, então por que que a pessoa entra no teatro? Tem alguma transferência acontecendo aí, né? Não sei. Aí, será que a gente pode dar um passo além e tentar fazer diagnóstico de estruturas? Né? Como é que um perverso entraria num teatro diferente de um neurótico? Não sei, será que daria para dar esse passo ainda? Será que isso também não estaria. Então, já seriam três camadas diferentes. Tem uma estrutura em geral do experimento enquanto estrutura simbólica, né? Tem outra coisa que é uma noção de uma função transferencial, tem como se responde essa função, né? Que a gente pode depois criar categorias com diferentes tipos de diagnósticos ou estruturas, seja lá o que for. Enfim, eu acho que tudo isso é mais ou menos por aí, Rafa, só isso que eu estou tentando entender, mas só porque eu acho que não, a minha primeira impressão do questionar o experimento foi meio que uma crítica meio simples, puramente negativa, mas eu acho que, na verdade, é uma crítica que reforça a validade do experimento e que, na verdade, só mostra o quão ele foi pobremente lido, o quanto mais coisas a gente pode tirar dali, porque com o risco, talvez, de, se a gente simplesmente começar a descartar, vai dar um efeito rebote meio ruim, assim, sabe? Pô, então a gente vai abandonar a noção de transferência. Ah, então tudo aquilo que o Freud escreveu em Psicologia das Massas não vale. Enfim, começa a meio que cair em cima no nosso colo o pepino, sabe? Isso, Rafael. A dimensão ficcional é o que precisamente eu acho que é o destacável. O problema é que quando coloco a dimensão ficcional, automaticamente, por tendência, a gente pode colocar como, não, é só imaginário. Mas é que, mesmo que seja ficcional e mesmo que seja imaginário, quando é o set argumentativo correto, ele vai produzir efeito de ato. Então, se alguma pessoa vem e me diz que eu estou sustentando isto porque minha ficção me indica que é acabar com os judeus em um campo de concentração. Ainda em um campo depois de extermínio, é completamente plausível, é válido. Mas isso, assim, tipo, explicar um lugar ou o outro, precisamente tem que partir de um lugar em que a dimensão ficcional é tomada como algo materializável, ou ao menos materializável. No experimento sempre há uma tendência a levar a é assim que acontece com os humanos. Coloca um jaleco e todo mundo vai, então, por imitação, por efeito do peer-to-peer pressure, da pressão dos pares. Isso é uma variável, sem dúvida nenhuma. Seria ridículo deixá-la de fora em termos práticos. Mas então, tudo o que a gente entende como o válido do experimento, quando a gente submete à avaliação, por exemplo, de todas estas questões que estamos colocando no meio, o experimento cai ou não cai? E do que cai, o que se sustenta, o que fica como remanente? Aí onde que eu acho que está uma questão, para mim, ao menos muito interessante para colocar estes elementos sempre como em movimento, sempre colocá-los na discussão, de poder dizer, ó, a gente se aliena ao quê neste caso? E vou só trazer uma citação aqui. A alienação, primeiro que tudo, é própria do sujeito.
é própria do sujeito. Então, isso para mim é bem importante poder registrá-lo, porque não parte do outro. O outro não faz nada, né? E nesse, segundo essa lógica do Lacan. Em um campo de objetos, que não é concebível nenhuma relação que gere a alienação, disse Lacan. Não há objeto, a não ser a do significante. Há algo na chance que eu tenho para dizer, vamos fazer isso aqui, a gente faz. Um pouco o que estamos fazendo aqui, tipo, acredite no que eu estou dizendo. Beleza, vamos lá, vamos acreditar. Ou não, simplesmente, vamos discutir. Ou, por exemplo, em algum ponto, alguma posição disse guarde silêncio e guardamos silêncio. Mas isso constitui a relação não só a nível da transferência, sino precisamente o que já faria, então, a levar ao ato. Quais são essas motivações? Quais são essas condições de determinação em, para nosso campo, em termos específicos, inconscientes que mobilizam tudo isso? Mesmo sabendo que é um teatro, o mesmo que é sabendo que eu estou colocando minha moralidade no chão. Quando eu coloco 450 watts para o outro, ou dando risada de que palhaçada esse teatro que eu estou fazendo aqui, estou assumindo uma posição. É uma posição que, ao certo, o experimento não nos dá. E o que eu estou colocando é que a psicanálise entrou a ler este experimento também, porque é Ian Parker. Eu estou trazendo um elemento que é fundamental, é que foi um psicanalista no qual eu estou me apoiando para também poder falar destas coisas. Que é Ian Parker lendo isto também. Então, a psicanálise entrando a ler esta série de eventos, digamos assim, também dá um viés diferente. Para acabar localizando, gente, a gente está dividido até as carambas. É aparentemente uma obviedade, mas agora estou tomando um texto. E é nessa obviedade, estou tomando o texto e estou dividindo. Há motivações concretas, específicas, e há outra série de motivações que a gente não tem, minha gente. A gente não sabe ao certo, além dos $4,50, e me pediram para seguir, a gente não sabe além disso quais são as motivações. E o experimento ainda guarda sua potência em muitos aspectos, incluindo os que estamos tocando hoje. Eu acho que isso é interessantíssimo para mim, assim, como significante que roda, e a gente explica o mundo assim. Agora, estou circunscrevendo a um campo. A psicologia social, por um tempo, explicou muitos fenômenos com esse experimento. É verdade ou é mentira? Agora eu vou dizer, é ficcional. Essa vai ser minha proposta. E olha a potência que tem uma ficção. Poxa, eu acho. Acho que agora eu só fazendo um comentário, talvez aqui, né, para a gente passar para o próximo ponto de pauta, né? Só para dizer o seguinte, né? Quando você fala, né, da potência ficcional, no fundo, né, é a própria, como é que eu vou dizer, a própria não perenidade, né, a não continuidade da verdade científica já como definição, ou seja, né, aquilo que está na ciência circunstancialmente, né, até que uma coisa melhor venha. E existe abertura para isso, né? Ou seja, a estrutura científica é ficcional, né, em essência. E tudo bem, porque é o que a gente tem. E um olha para o outro e diz, cara, você tem uma coisa melhor que isso? Não tenho. Está resolvendo? Tá resolvendo o quê? Tudo? Não, não está resolvendo tudo e nunca vai resolver tudo. Mas daí que tem, né, dentro da própria experiência, né? Embora tenha tudo que você falou, mas o seu viés estatístico, dependendo do que vai se considerar, é o que vai ter valor. Né? E dentro desse viés estatístico, dentro do campo da psicologia social, dentro, né, dessa ficção, eu concordo contigo, vai ter o seu valor. Toda a sofisticação que foi feita, né, para interpretar isso no nível do sujeito é interessantíssima. Então, perfeito, vamos considerar isso também. Né? Mas acho que é uma preocupação só que a gente não jogue a criança junto com a água, né? Porque a proposta do experimento é muito legal, né? Então, preservemos-la. Agora vamos lá.
né? Vamos sofisticar um pouquinho, pensar um pouquinho além. Foi o que eu pensei, mas dá para, né? Só para. Beleza? Mais pontos? Desculpa, eu falei, eu fui super. É que eu estou pensando Não, mais no não, tempo, né, e minha gente? sim, sim, não, eu fecharia só ao menos minha proposta, Uhum, não deixar-nos cair em que alienação seria o fenômeno específico de eu disse, eu vou fazer. uhum. E por consequência, eu faço, perdão, eu me separo quando eu critico e digo, não vou fazer mais. Aí é onde que eu acho que está a armadilha. Porque eu posso o tempo todo dizer, eu estou fazendo, eu estou fazendo, estou fazendo, e nunca fiz. É para isso que eu acho que temos imaginário, real e simbólico. O real, simbólico e imaginário e como a gente tece isso, ao menos para nosso campo. Pois dependência não é necessariamente alienação, isso é um pouco o que estou dizendo. Às vezes é supervivência, por exemplo. Uhum. Um pouco por aí. Então, é, assim, esse é o último. Levem, deixa, bom, podemos discutir outro dia, mas Não, joia, joia. por Acho dizer que, alguma coisa. né, acho que né, os pontos relacionados, então, ao que se trouxe, né, no encontro passado, né, deu essa, né, a amplidão, né, do que é possível pensar em cima disso aí. Mas então, minha gente, a gente provocou há algum tempo, né, uns dois encontros atrás, a questão de falar de um caso, de outro, né, e o caso que eu propus era lá do livro do Gabriel Rome, né, a Dama dos Lutos. Né, vocês podem erguer a mão, assim, quem leu o caso, só para eu ter uma ideia se vai dar para a gente fazer uma discussão. Ó, eu li. Mas alguém leu? Não? Você leu também, Rafael? Sim. A Fernanda leu, é isso? iPhone 3, não, iPhone 3 não é a Fernanda. É que eu não sei quem é o iPhone 3. Sou eu, Ana Jones. Oi, oi, oi. Eu tento mudar, mas eu não consigo. Peraí, será que eu não consigo mudar para você? Eu já tentei mudar lá na configuração, tudo isso, Diz para não mim, foi. como é que é? Ana Ana. Jones, Jones. Aí. Então vamos lá. Temos algumas pessoas que leram, Joia, Ana, eu e o Rafael, pelo menos. Vou fazer um lance. Ana, você não quer contar para nós? Fazer o resumo do caso só para o pessoal sacar? Sim, você conseguiria? A gente vai ajudando aqui. Coisa de uns. Vamos investir uns 10 minutos nisso aí só para botar o contexto. Pode ser? Tá falando comigo? É. Não, não, sabe por que eu não consigo? Porque eu li esse livro no começo do ano passado, então eu não Ah, lembro bem. Eu comprei aquele livro que você indicou lá, Matemática para ler Lacan, isso. e daí eu coloquei lá. Então eu tô lendo primeiro o Matemática para depois eu ver se eu consigo colocar dentro Entendi. desse. Eu lembro que eu li o livro todo, mas contextualizar agora, com certeza na semana que vem eu consigo, mas Então hoje tá. não. Então deixa eu só. Eu vou. Eu vou relatar para vocês o caso em coisa de 5 minutos, tá? Só para dizer. E ver, né, se para em pé para a gente prosseguir com ele aqui. Eu tenho notas aqui sobre ele. É, eu não estou achando aqui as notas aqui, né? Mas o caso é assim, rapidão. Uma senhora se aproxima do Gabriel. Ele já é um psicanalista, né, de algum renome, né, lá em Buenos Aires. Aqui, deixa eu... Glauco, E... a Ana. Oi? Glauco, a Ana levantou a mão. Oi, Ana. A Ana Jones. Uhum. Né, mas acho que ela já estava com a mão levantada. E agora ela Tá, baixou. Tá. foi só para falar que eu li o livro. E, e daí ela se apresenta para ele, é a Amália. Ela já é uma senhora, tem algo, 60 e poucos anos, quase 70, uma coisa assim. E, e diz que precisa consultar com ele. Ele é renomado porque ele tem um programa de rádio, ele participa de um programa de rádio, então ele não se surpreende
Isso acontece, eles marcam e ela vai, então vai falar com ele. E ela, o que que ela fala? Ela fala de né, do sintoma dela, um luto não não processado, um luto de muito tempo. Ela perdeu o marido aqui na minha conta, a coisa não está bem claro assim no livro, né? Mas a coisa de 40 anos atrás, o marido morreu, deixou ela com os filhos e um casal de filhos, e ela não, né, ela pensa no marido todo dia e vive em torno dessa perda que não é processada. Essa perda incide na vida dela dolorosamente durante todo esse tempo, né? E é disso que é isso que ela quer tratar. E durante o tratamento vão aparecendo, né, as histórias, né? E aparece então, assim, o que eu vou falar aqui, eu insisto, é legal que leiam o caso. Eu estou colocando aqui o contexto só para dizer né, o que que eu achei legal. É que ela fala de né, da perda do próprio pai quando era pequena, né, o quanto ela gostava desse pai, e aos 5 anos, então, quando o pai morre, né, uma sensação de desamparo muito grande, uma culpa muito grande, uma raiva muito grande, né, e daí isso se atualiza na perda do marido. De novo, um desamparo muito grande, uma culpa muito grande, uma raiva muito grande, e ela cola nesse luto, então, quando ela tem, né, os seus 30 anos. Ela descreve o marido como um homem por quem ela se apaixonou perdidamente, enquanto viver no casamento era um casamento em que ela estava muito feliz, né, muito apaixonada pelo marido. Ela descreve, né, o marido como um homem interessante, muito vistoso, né, por aí assim vai. E ela vai trabalhando a, a dor dela, né? Tem momentos muito legais, né, na descrição do caso, mas eu separei aqui só um fato que foi o seguinte, né? O filho nesse tempo, vai morar sozinho, sai de casa. E tá certo. E ela falou, não, e é isso mesmo, eu quero. Mas ela não vai, ela não vai visitar o filho. Desculpe, não é isso, ao contrário. Ela vai visitar o filho com alguma frequência e a filha diz, mas mãe, por que que não chama o fulano aqui em casa? Não, a gente vai lá. Não, mas por que que, né? É tão mais fácil, né? Porque vai nós duas para lá, podia vir ele aqui. E o Gabriel pergunta, né? Mas, né? Por que que você não vai vê-lo, né? Não, eu não quero que ele vá embora. Então, na hora em que ela vai dizer, eu não quero que ele venha aqui, ela diz, eu não quero que ele vá embora. Aí o Gabriel, opa, peguei você, né? Quer dizer, o que é incrivelmente dolorido para ela é ver o filho ir e não voltar, né? Como foi com o pai, como foi com o marido. E a partir daí o caso anda. Então, esse ato falho, muito bem descrito, é o que né, me fascinou nesse caso, porque isso pode nos ajudar, porque a gente falou, né, da plasticidade do significante e, né, da captura desse significado que está subjacente e que arrasta o significante, né, de não quero que ele venha aqui, não quero que ele vá embora. Porque no fundo, o significado é esse que arrastou. Eu não quero vê-lo partir. Assim como tinha visto partir o pai, como tinha visto partir o marido. E ainda por cima, no meio do caminho, a filha fica muito doente e ela também enfrenta, né, a iminência, a possibilidade concreta, né, da perda da filha também. Mas não acontece, a filha acaba se curando. Então é um caso, insisto, um caso muito bonito e que é muito, chamaria assim, muito prosaico, né? Convenhamos, quantos, né, quem está atendendo há algum tempo já pegou alguma coisa parecida assim, né? E a riqueza do caso, para mim, está nessa, né, a gente explorar um pouquinho
essa mecânica ali, né, do ato falho. Eu tentei fazer uma reflexão, confesso a vocês, isso que fica um desafio que eu queria compartilhar com os colegas, nesta lógica de oficina, em colocar isso aqui no gráfico do desejo. Fazer um exercício de gráfico do desejo com um caso. Eu confesso a vocês, é raro isso. E às vezes que eu vi alguém tentar, eu falei, não, você não está sendo rigoroso, vocês estão, né, lá na engenharia a gente diz o seguinte, né, o engenheiro é muito prático, né, eu já falei, quick and dirty, né, assim, se tem um problema resolvido, o engenheiro vai resolver. Não, mas eu quero que fique bonito, não, daí então você tem que botar um designer junto, tem que botar um arquiteto junto, porque só na mão do engenheiro vai ficar feio. E é assim que eu vi as coisas sendo resolvidas. O engenheiro diz assim, olha, minha gente, né, vamos aqui resolver o problema, olha, o que que é? Não, nós temos que pegar um cavalo e levar um cavalo de um lugar para o outro. Não, mas cavalo é um negócio difícil né, de trabalhar. Vamos aproximar o cavalo a uma esfera? Se a gente resolver para a esfera, depois talvez o cavalo desse eu cara, mas a aproximação é muito grotesca. Então, são essas aproximações que eu vi serem feitas e eu falei, não, não precisa ser tão assim, né? E então, volto ao ponto, né? Então, trazer esse caso e, por que não outros, né? Para a gente refletir sobre o abraço tórico, sobre onde está o objeto A, sobre o que é a fantasia, onde é que está o gozo. Então, fazer perguntas teóricas, na minha cabeça, razoáveis e coerentes. E no gráfico do desejo, isso aí a gente consegue, acho que, exercitar bem. Então, né, o desafio aqui, né, que eu proponho é a gente conseguir fazer esse exercício. Faz sentido? Não vejo vocês. Super, Tomara que vocês super, estejam super. balançando a cabeça como a Ana, assim. Acho legal. Alguém já fez alguma coisa parecida com isso? Vai ser meio inédito, todo mundo está se jogando na água junto? Então, então beleza. Então, Glauco, Oi, Ana. eu tentei fazer, e assim, ó, e é difícil, porque aí eu peguei ali da onde você tinha falado antes, tipo, de ver sempre o vetor, para onde que aponta, e a partir daí eu comecei aí. É, e daí eu peguei, lembra que você fez uma apresentação também, que você diz o que que é cada coisa dentro do gráfico do desejo, tudo isso? Uhum. Peguei essa apresentação também. E, e até agora, o que eu consegui ver foi uma coisa meio sem pé, sem cabeça. Porque, assim, ó, parece simples, né? Você coloca dentro do gráfico do desejo, tipo assim, que você tem um G, depois um A e vai atravessando. Mas não é tão simples, porque atravessa muita coisa, né? Faz sentido? Então, assim, o que uma hora parece o objeto A, de repente já aparece enquanto o grande outro. Então, assim, ele muda de lugar muito rápido, é isso que eu quero dizer. Isso, Eu não sei Eliana. se é essa a impressão que eu tenho, não estou falando que eu estou certa. Não, mas O nós que eu me estamos. debati até agora foi com isso. Né, compartilhando aqui como reflexão também, né? De onde é que eu parto? Talvez até seja legal a gente pensar isso, atenção, gente, isso aqui é coisa da minha cabeça, tá? Sou eu tentando resolver o problema aqui. Mas a partir de uma estrutura anterior, estrutura não, né? De um esquema anterior, que é o esquema L, sabe? Partir do esquema L e a gente talvez fazer um exercício sobre o esquema L, um pouco mais rebuscado, tem, né, talvez a gente até possa adiantar isso aí, né? O esquema L para mim estava mais na frente. Mas a gente pensar no esquema L, o esquema L é muito útil, muito útil. E a partir do esquema L, talvez, sabe, derivar para alguma coisa do grafo, que o grafo vai ter, é, é, na minha opinião, também, principalmente, o seu andar superior, né, em que ah, não, o significante do abarrado, né, indo bater lá, né, indo interagir com a pulsão, isso o esquema L deixa pouco tangível. A gente não chega nisso, não. Dá para chegar, mas não é tão imediato. Mas o esquema L, para começar, opa, nos ajuda um monte. É a minha, eu iria por aí. Eu já fiz isso em outros casos e me ajudou.
Então, na falta de um método melhor, eu partiria daí. Daí, talvez, debatendo, a gente encontre outras formas de começar também. Porque o que acontece? Aquele negócio, né, do gráfico de desejo começar com o sujeito e terminar, né, no ideal de eu, é, isso nos leva a pensar sempre numa espécie de idealização, alguma coisa assim. Mas é só uma tensão colocada, né? É uma tendência. As, as interações no meio do grafo, e pensando que bem no meio, né, naquela, eu chamo de célula fundamental, né, que tem significado o grande outro, né, indo para o grande outro, né, essa primeira interação, que é onde vai correr o significante, que é onde as coisas vão ser faladas, é aí que né, aí que a coisa vai se operar, as coisas, porque, no fundo, se eu não mexer, né, isso aqui que eu quero, né, comentar com vocês, é mexer na estrutura do tesouro do significante. Né? E como é que isso se opera? Porque o ato falho da malha nos leva a isso. Ela dá o, ela, ela dá o pretexto, entre aspas, né, para que o shifter possa ocorrer e uma nova significação advenha disso. Então, são coisas como essa que eu queria exercitar, né, em um determinado momento. Não precisamos fazer isso no próximo encontro, mas fica proposto aqui para a gente ir falando disso. Pode ser? Top, super top. Mas então, tomamos, segundo também te entendo, vamos tomar como marco de referência a generalidade do caso, mas vamos interpretar o ato falho, certo? Exato. O ato falho é o que mais nos ocorrer, né? Porque a história é muito. Isso. Aqui, né, em 5 minutos foi o que eu destaquei, mas Claro, a não, não, leitura de claro. cada um pode trazer outras coisas, né, que vão enriquecer, mas eu diria que esse ato Sim, falho sim. tá bem joia de pegar E ali. que me parece que orienta bem, Glauco, precisamente nessa afirmação que Lacan faz, que cada um dos termos do grafo é a cada ato de fala. Uhum. Então, também, a cada ato de fala é, tipo, todas as coisas, não vamos ter chance nunca, não, não interpretaremos nada nunca, quer dizer. Então, já Uhum. pegando como circunscrito o ato falho, eu acho que fica super jóia, assim. Então, essa Ô, proponho hoje. Glauco, só uma coisa, achei muito legal o caso aqui. Eu só não sei se ele fala alguma coisa desse período entre a morte do pai e o casamento dela. Porque ele fala do marido em substituição ao pai, de alguma forma, né? Ou pelo menos no momento da ausência, né? A Isso. ausência do marido faz a reminiscência da morte do pai, A né? atualização da morte do pai, né, como um afeto. E ela Mas fala, tem, não fala assim, fala, ela como criança, daí ela né, vai tocando a vidinha com a mãe, não é fácil, tipo, né? ficou o buraco ali, né? Ele Ficou, vai, ficou, ficou um buraco, mas ela Aham. foi dando jeito, né? De repente aparece esse moço, ela é muito nova, ela tem uns 17 anos quando se apaixona por ele, e a gente pressupõe que em algum tempo ele se casa. Então, ela se casa muito nova, Uhum. né? E esse homem, né, como não é, né, de se surpreender, né? Ele ocupa mais de um lugar, né? Ocupa o lugar, né, né, de objeto de amor, mas também, né, entra no lugar desse pai que ficou idealizado, foi perdido muito cedo. Né? Na hora em Uhum. que a perda se concretiza de novo, né, azarada para caramba, por isso que é a dama dos lutos, a intensidade, né, a intensidade da presença dessa falta, né, é atualizada. E ali ela tenta, né, ela fica, né, de uma forma ou de outra, fica fantasiando, né, com o seu lamento. Oh, ele foi, e ele nunca vai, Sim. né? Não vai, e não vai, não vai, não vai. Claro, isso, né, bloqueia a vida dela. Ela fica, né, vivendo em torno desse fantasma, desse espectro, né, de um homem que não vai. Né? E a pista opa, atualização já de um primeiro luto muito difícil. Mas é isso que eu lembro do caso. Né? Uhum. Que eu li agora esses dias, então ainda tá meio fresco na cabeça. Mas é bonito, é bonito. Eu insisto, não é, nossa, é rapidinho, nossa, né? São vários casos bem legais. Dá para a gente ir fazendo esses exercícios, então. Só perguntei pensando nessa estruturação da fantasia, assim, né? Uhum. Que tem um momento, tipo, de dar consistência e de repente o que o ato falha
falha, traz, né? Esburaca ali, e o que, que se ameaça, enfim, abre para angústia, né? Beleza? Ficamos aqui hoje. Fica com essa provocação para a gente reler o caso, né? E pensando, porque todo mundo pensando, né? Vai trazendo cacos diferentes aqui, vamos tentando equacionar de alguma forma esse negócio aí. Tá bom? Claro, claro. Ô, Gente, Glauco, oi, eu pois não, queria Rafael. sugerir, se